eu vou falar do voo do Umbi Umbi. Este pequeno trecho que ouviram, gravado em condições precárias, representa no imaginário do povo do Planalto Central angolano algo que tem uma mensagem muito profunda. O Umbi Umbi é uma cegonha que migra, voa alto. E o Cachimbamba é um pássaro que se arrasta pelo chão. E a tradução do que estava ali escrito e no fundo da canção, Umbi Umbi Yanga e ele lá tuende, que aquele é Cachimbamba sala possi. Isto significa, meu Umbi Umbi, levanta-te e voa, não faças como o Cachimbamba que fica a arrastar-se pelo chão. Esta canção inspirou um grupo de angolanos que, nos anos 90, decidiram criar uma organização, uma associação que se chamou ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente. Era mais do que uma agência implementadora de projetos, era uma associação que tentava representar a diversidade do povo angolano, em termos dos seus membros. E estávamos numa altura em que já se falava de democracia, então o funcionamento dessa organização foi, desde o início, caracterizada pelo seu funcionamento democrático. A organização tem uma abrangência enorme. Neste momento, ela existe ou está implantada em 6 províncias, 22 municípios, 808 aldeias, trabalha com 400 associações, cerca de 300 cooperativas e, no total, interage com 250 mil pessoas, o que significa quase 1% da população angolana. Eu penso que houve aqui um problema que devíamos voltar atrás e para falar dos princípios que presidiram a criação da organização. O primeiro princípio foi inspirado num pedagogo uruguaio chamado Eduardo Galeano, o homem da utopia moderna. Não há meta, a meta é a linha do horizonte. Nós sabemos que não se alcança a linha do horizonte, mas podemos tentar alcançá-la. E é nessa medida em que procuramos fazer o caminho caminhando, como diz o poeta espanhol António Machado. Mas também inspiramos-nos naquilo que diz um camponês angolano. É perto, mas é longe. O que significa que algo pode estar a mão de semear, mas nós temos sempre de fazer um caminho longo para atingirmos os nossos objetivos. E voltamos a Eduardo Galeano para dizermos que muita gente pequena, em pequenos lugares, com poucos recursos, podem ajudar a transformar o mundo. O contexto da Fundação era a transição que nós estávamos a viver na altura, do qual destaco a questão da paz. Estávamos a tentar contribuir para a construção da paz em Angola. Tínhamos vícios antigos. A nossa sociedade era uma sociedade onde o autoritarismo, o servilismo, a bajulação, como agora se diz, eram muito presentes. Mas também tínhamos heranças muito positivas. As solidariedades de que agora nós nos esquecemos muito e a nossa tradicional abertura ao mundo, que vem de séculos e que se mantém, felizmente, até hoje. Era um ambiente em que a fragilidade do Estado era grande e, por isso mesmo, muitas vezes a ADRA teve que apoiar a solução de problemas que, na altura, competiam ao Estado. A ADRA procurou, desde o início, uma abordagem inovadora. Planeamento estratégico, planeamento participativo, workshops, eram palavras que não se usavam na altura.
nós pensamos que contribuímos para a sua introdução no país. Mas, fundamentalmente, o que nós tentamos foi construir uma metodologia com base na interação que gera confiança. E é essa confiança que gera capital social e também capital político. Mas essas modernices que nós procurávamos não nos fizeram esquecer algo que nos parece fundamental: a preservação da identidade. Aqui está representada, essa ideia da identidade cultural está representada por uma instituição que nós prezamos muito. E aqui vale a pena falar um pouco dela. O Onjango. Se preferirem, em português, a palavra está aportuguesada, o Jango. O que é o Jango? Não é mais do que uma reunião. Uma reunião que se realiza de determinada maneira, em que as pessoas estão sentadas em círculo ou em semicírculo para poderem interagir umas com as outras, olhando olhos nos olhos. Quando nós criamos a ADRA e começamos a colaborar com amigos de outros países mais evoluídos, eles diziam-nos: atualmente, no mundo, já não se usa a disposição de cadeiras como esta que nós temos aqui à frente de mim. Agora usa-se o semicírculo. E nós lembramos, mas isso já se usava em Angola há 100 ou 200 anos atrás. Então, vale a pena valorizar esse tipo de instituição. Nós trabalhamos fundamentalmente, a ADRA trabalha fundamentalmente nas áreas rurais, com aquelas pessoas que nós considerávamos que eram as que tinham mais sofrido com a guerra. Pela via da economia, criando as cooperativas, as associações, caixas de crédito, pela via cívico-política, com a organização de muitos encontros de vários tipos, e pela promoção e capacitação de novas lideranças que, estamos convencidos, vão ser muito proveitosas quando no nosso país finalmente dermos os primeiros passos para a criação do poder autárquico. A promoção do diálogo é fundamental num país que não estava habituado a isso. E aí ressalto os encontros das comunidades, em que estão presentes representantes das comunidades com as quais trabalhamos, que interagem com as pessoas da ADRA, mas também com as autoridades, quer autoridades a nível municipal, provincial e nacional. Por exemplo, alguns ministros, por vezes, estão presentes nesses encontros. O ministro Bonito de Sousa, que está aqui à minha frente, já esteve em 2 desses encontros e, atenção, não foi fazer a abertura. Ele esteve desde o primeiro minuto até ao fim a ouvir as coisas que as pessoas diziam, às vezes de forma muito frontal. Frontalidade é essa que nem sempre acontece, por exemplo, quando essas mesmas pessoas têm de participar nos conselhos de auscultação e concertação social, que são uma organização do governo. E porquê? Porque aí os camponeses não se sentem em casa. Sentem-se como se estivessem a jogar fora. E aí as dificuldades de abertura, de confronto, são muito maiores. Mas o diálogo também acontece a nível nacional. É conhecida a atividade da organização, por exemplo, na interação com os ministérios, com os deputados da Assembleia Nacional, com organizações internacionais. Estamos a introduzir uma nova linguagem em Angola. O governador de uma determinada província disse-me há algum tempo, quando ele, uns meses depois dele ter assumido o lugar de governador: olha, eu quando vou a uma localidade, pela forma como as pessoas se expressam, eu percebo se a ADRA trabalha ou não com aquele tipo
com aquela população. E isto é porque as pessoas que falavam com o governador não vinham com aquela bajulação, não vinham com aquele servilismo. Olhavam para o governador olhos nos olhos. E, não menos importante, aprende-se a negociar. No nosso país estamos muito habituados a falar em sentido único. E o importante é que nós finalmente comecemos a negociar. Um outro aspecto que deriva da legitimidade que nos dá o trabalho realizado a nível de terreno é a possibilidade de influenciarmos políticas públicas. São vários os domínios em que isso acontece, como a lei de terras, a própria descentralização do Estado, as zonas de influência pedagógica, entre muitas outras que não tenho tempo de referir. Além disso, a ADRA faz muitos estudos e análises procurando colmatar uma outra deficiência do nosso país. Este exemplo que aí está é apenas o estudo sobre a linha de crédito para as áreas rurais, mas também é conhecido o trabalho que se faz, por exemplo, com o Orçamento Geral do Estado, que ainda na semana passada ouvimos na televisão, na rádio, falar de um acontecimento que nos parece extremamente importante para que as pessoas possam entender que o Orçamento Geral do Estado é algo que deve fazer parte do nosso dia a dia. Para nós, o projeto não é o mais importante. O mais importante é o processo, é a forma como se caminha, é o caminho que se faz a caminhar, com a luta de todos os dias à procura da cidadania. E um exemplo concreto é através do crédito. Nós temos vindo a tentar convencer o governo que o crédito é a melhor forma que nós, com base na nossa experiência, encontramos para se expressar e fazer crescer a cidadania. As pessoas sentem-se diferentes quando vão a um banco e podem assinar uma caderneta de cheques. Sentem-se mais pessoas, principalmente as mulheres. Tudo isso permite a construção de um capital social e político que hoje a ADRA orgulha-se de ter e de funcionar como uma ponte entre o poder e a população em geral. Perto do fim, eu penso que toda esta atividade que nós temos vindo a relatar teria de ser complementada com a globalização. E a questão da cidadania é um belíssimo exemplo de como nós podemos contribuir a nível global para uma mudança. Em tempos em que vemos a questão da cidadania a recuar em todo o mundo, e principalmente nos países desenvolvidos, onde cada vez mais os cidadãos se vão demitindo do seu papel de atuarem junto do poder. Pensamos que a cidadania é uma nova utopia, que vale a pena procurar por ela, porque a vida, o ambiente e outras coisas são coisas demasiado importantes para deixarmos apenas nas mãos dos políticos. Olhamos para trás e vamos à procura outra vez de Eduardo Galeano. Não chegamos à linha do horizonte, temos consciência disso, mas seguramente que não estamos no mesmo sítio. Avançamos. Muito obrigado.